O Sócrates nunca vai mudar. E no meu caso mudaram-na 3 vezes. E mudaram-na porquê? Mudaram porque perderam uma vez, perderam da segunda e agora querem fazer finalmente um julgamento com base numa terceira. É disso que me estou a defender. E desculpem uma coisa, os jornalistas já compreenderam isto muito bem. Vocês querem contestá-lo, mas compreenderam. Calorosas saudações, e ao longo da história da humanidade, variedíssimos filósofos deixaram frases marcantes para o resto da nossa existência. O Descartes, por exemplo, dizia: penso, logo existo. O Nietzsche dizia: o que não mata torna-te mais forte. Já o Sócrates dizia: Carlos, transfere-me mais uns milhares para a minha conta que estou a precisar de pagar a renda na Ericeira. Ora, meus amigos, o que não custa nada, muito menos uma renda na Ericeira, é meter like neste vídeo e subscrever o canal. Portanto, subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Metam like no vídeo e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, o que é que se passa? Hoje começou o julgamento de José Sócrates e, como não poderia deixar de ser, tivemos uma interação bastante caricata ao estilo de Sócrates, não é? Portanto, ao que já nos tem habituado ao longo das últimas décadas, com os jornalistas à porta do tribunal. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. PSP em fazer. Tentou por várias vezes adiar este julgamento à sua defesa. A juíza não concordou com nenhum dos requerimentos e, inclusive, pediu que houvesse... Não concorda com nada do que a defesa faz. E com isso eu julgo que a juíza vai mostrando a sua completa parcialidade. E acho que isto coloca um problema sério e que tem a ver com o papel do Conselho Superior da Magistratura. As juízas do processo marquês estão todas em exclusividade dada pelo Conselho Superior da Magistratura. Está a juíza de instrução, estão estas juízas de julgamento, estão as juízas que estiveram no julgamento, no acórdão do lapso de escrita e, no fundo, a longa mão do Conselho está por todo lado. Isso cria um problema muito sério relativamente ao processo marquês, porque, no fundo, o Conselho Superior da Magistratura está a exercer uma tutela administrativa sobre um processo judicial. E lamento muito que a senhora juíza... O juiz Ivo Rosa também esteve em exclusividade, por exemplo. É verdade, e não devias ter estado, porque eu acho que... Porque qual é o problema? O problema é o seguinte... Só antes do José Sócrates dizer qual é que é o problema, eu quero só deixar aqui uma nota. É curioso que em vários momentos das várias entrevistas que Sócrates dá, quer num contexto mais formal, quer num contexto mais informal como este, há sempre uma parcialidade contra José Sócrates. E eu gostava só de denotar isto, porque se virem até vídeos que eu já fiz sobre intervenções públicas de José Sócrates, está sempre tudo contra o José Sócrates. Eu já ouvi José Sócrates a dizer que o Ministério Público era conivente da extrema-direita, como se estivesse quase a dizer que o Ministério Público era do Chega. Já o ouvi insinuar isso numa entrevista que ele deu há uns quantos meses à CNN. Já o ouvi dizer que a CMTV impulsionou, ou que as instituições judiciais de forma indireta impulsionaram o crescimento da extrema-direita em Portugal, porque o Ventura comentava a Operação Marquês em 2014 na CMTV, quando ele foi preso. Ou seja... por amor de Deus. Também já o ouvi dizer que a prisão dele em 2014 foi uma cabala construída pela direita, o PSD e o CDS na altura, para impedir que o Sócrates fosse Presidente da República. É assim, como é que eu hei de dizer? Se isto numa realidade qualquer é possível de acontecer, tudo é possível. Tudo é possível. O Boa Vista foi campeão em 2000. É possível. Ou em 2001. Agora, haver esta coisa toda misturada, tudo contra José Sócrates, ao juntar ao processo em si, porque ele neste momento está acusado de 23 crimes, se eu não estou em erro, de corrupção, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, enfim, you name it. Eu acho complicado que haja tanta cabala contra um homem só. Portanto, queria só deixar este ponto, que acho que é... Enfim, ele tem direito à sua presunção de inocência, independentemente da quantidade absurda de recursos que tenha colocado ao longo dos últimos 11 anos na justiça portuguesa. Mas acho que a justificação que dá destas cabalas todas contra ele... esta aqui da juíza é só mais uma, atenção. Portanto, isto não é novo. É mais uma, portanto, para juntar à lista. É que acontece o seguinte... O Conselho Superior da Magistratura também faz a avaliação dos juízes e, portanto, faz a avaliação dos juízes
quando estão em exclusividade, só sobre um processo. E isso significa que há um conflito, digamos assim, entre estar em exclusividade e ser depois avaliado só pelo que aconteceu nesse processo. Isso Qual é que é a linha que Doutor não, engenheiro. separa a litigância do desrespeito? Faz sentido a suspensão deste julgamento, tal como requerido pela sua defesa? Muito bem. Eu vou responder a essa pergunta com calma, se não se importam. Não importa, não importa. Eu vou responder, se não se importa. Deixe-me agora responder. Fez a sua pergunta. É que este é o julgamento do lapso de escrita. Este julgamento nunca deveria existir e eu estou a batalhar para que não exista, pela simples razão que é suportado e fundado numa manigância judicial. As senhoras juízas, não contentes com a decisão do juiz Ivo Rosa, que me libou de todas as acusações, as considerou fantasiosas, especulativas, Seis que seguiram para julgamento. Desculpe, bem sei, essas 6 foram para o caixote do lixo a seguir, como você sabe. Mas deixe-me acabar, se faz favor. Mas deixe-me acabar. Doutor, não faz sentido estarmos a contestar, até porque 3 seguiram para um processo separado. Escrita é o que fundamenta este julgamento. E é por isso que nós queremos contestar este julgamento e essa fundamentação, porque não é razoável admitir, e não é razoável que um Estado de Direito democrático tenha ao longo de 10 anos 3 acusações. Atenção, não querendo dizer que o Sócrates tem razão, mas do ponto de vista da crítica da longevidade do processo, há algum fundamento na crítica que ele faz. E eu acho que é uma coisa que toda a gente acaba por concordar, ou seja, é ridículo a periodicidade deste processo. Agora, esta longevidade acontece porquê? Porquê é que acontece? Não é? É porque o José Sócrates pediu mais recursos durante todo este processo do que eu já pedi likes nos meus vídeos durante a vida inteira. Por isso é que este processo se estendeu durante 11 anos. Aliás, eu creio que hoje de manhã, este vídeo vai sair à tarde, portanto, não sei se eventualmente farei outro vídeo sobre isto mais à noite, porque ainda decorrerá a parte da tarde, ou a parte do julgamento na parte da tarde, mas o José Sócrates pediu mais um recurso de adiamento. Portanto, é assim, nós andamos aqui a brincar aos julgamentos. A realidade é essa. E a questão é, este julgamento não é apenas Sócrates. É importante que se perceba isto. O esquema todo da Operação Marquês, Sócrates é a ponta do iceberg. É mais importante, obviamente, que era ex-primeiro-ministro e, portanto, tinha maior facilidade em termos da execuibilidade daquilo que pretendia alegadamente fazer de forma ilícita. Mas há muita gente envolvida. Há muita gente... A questão do Grupo Lena, Ricardo Salgado. Portanto, ou seja, isto é uma teia, é um polvo de tal forma que nós aqui focamos em Sócrates, obviamente, porque é a pessoa ou a entidade mais mediática aqui no meio disto tudo, por razões óbvias, mas isto é muito mais profundo do que isso. E eu creio que isso também é uma das razões pelas quais levou à longevidade deste processo, estar a decorrer há praticamente 11 anos. Mas enfim, continuando. A primeira em 2017, de corrupção por ato ilícito. Depois, em 2021, a pronúncia que falou do juiz Ivo Rosa, de corrupção sem ato. E agora, em 2025, finalmente, uma pronúncia, diz a senhora juíza, que é uma pronúncia, e que tem a ver com corrupção por ato ilícito. Desculpe, isto não pode acontecer e é contra isto que eu me bato, porque isto viola aquilo que são os princípios básicos do Estado de Direito Democrático. Isto viola aquilo que são as diretivas comunitárias, que dizem o seguinte: os cidadãos têm o direito a ser informados com rigor da natureza e da causa que existe contra si. E no meu caso mudaram-na 3 vezes. E mudaram-na porquê? Mudaram porque perderam uma vez, perderam da segunda, e agora querem fazer, finalmente, um julgamento com base numa terceira. É disso que me estou a defender. E desculpem uma coisa, os jornalistas já compreenderam isto muito bem. Vocês querem contestá-lo, mas compreenderam. Vocês compreenderam. É por isso que... estar há 1 hora com requerimentos, nulidades e não deixar a sessão avançar? Desculpe, portanto, você... Deixa-me lá ver se percebo. O que você acha é que as defesas não se devem defender. É isso que está a dizer, não é? Oh, que lindo! Devem ser, olha, a sua ideia de Estado de Direito é uma ideia magnífica.
mas eu não partilho dela, sabe? Se não se importa. Não já tinham reconhece, avançado. doutor, havia requerimentos que já estavam no processo. Ou seja, o coletivo decidiu. Deixa-me só dar uma nota que é, imaginando que isto que José Sócrates está a dizer se concretiza, ou seja, porque depois também há aqui um pormenor que é a prescrição dos crimes, ou seja, através de determinada periodicidade, se o determinado tempo para a prescrição dos crimes passar, eles deixam de ser válidos para a acusação e para a posterior condenação judicial, e portanto José Sócrates não só não pode ser acusado ou cumprir pena, ou numa vertente mais simpática pagar multas sobre esses mesmos crimes, ou alegados crimes, como, tendo em conta que Sócrates já fez queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o Estado português pode efetivamente arriscar-se a pagar uma indemnização a José Sócrates por danos morais e outros fatores que ele eventualmente tenha alegado. Portanto, como é que eu vos hei dizer? Está mais próxima a possibilidade de José Sócrates receber uma indemnização do Estado português, paga por nós, do que estava há 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos atrás. À medida que o tempo vai passando, mais próximo é a probabilidade de José Sócrates ganhar esse recurso e de receber uma indemnização do Estado português, que será paga por todos os contribuintes. Imaginando que Sócrates efetivamente roubou ou fez crimes de corrupção, não estou a acusar, a justiça lá o dirá, não é? Mas imaginando que o fez, pode acontecer uma coisa caricata quase, que é, hipoteticamente, tira dinheiro de um lado e hipoteticamente poderá, eventualmente, alegadamente, retirar dinheiro ao Estado português novamente, em duas versões, em duas vertentes diferentes. Isso pode acontecer, atenção. E atenção, não é um pensamento muito longínquo. Atenção, não é de todo impossível isso acontecer. Portanto, muita atenção. Isso é possível de acontecer, ele receber a indemnização. E já esteve muito mais longe de o conseguir. Portanto, muita atenção a isto e atenção também aos próximos adiantamentos. Que apesar do pedido de recusa, que este julgamento deveria começar. A sua defesa contestou. Considera que este pode ser um motivo utilizado também pela vossa defesa no futuro? Não, desculpe, com certeza. Nós arguímos a recusa da senhora juíza, porque a senhora juíza, no fundo, é a juíza deste julgamento por deliberação do Conselho Superior da Magistratura. Repare, eu lembro-me muito bem, há uns anos atrás, eu vim aqui a este mesmo tribunal com uma outra juíza que estava no juízo 19. Não me lembro do nome da senhora juíza. Vim aqui, aliás, Margarida Alves, é isso. Porque a senhora juíza entendeu que havia um perigo de fuga para eu estar a tirar um doutoramento no Brasil. E obrigou-me, aliás, a apresentar-me periodicamente na esquadra da GNR. Ainda me lembro desses anos, é curioso. Outra vez por perigo de fuga, é a segunda vez que decidi em perigo de fuga. O primeiro foi em 2014, quando estava a entrar no país, não a sair. Houve perigo de fuga. E depois, mais tarde, houve perigo de fuga. Porquê? Porque estava a tirar um doutoramento no Brasil. Quer dizer, este processo é tão ridículo e tão bruto, tão violento, que, ainda por cima, vir aqui enfrentar os jornalistas que me dizem: o senhor está-se a defender demais. Desculpe, o que acontece neste processo é absolutamente escandaloso. Mas qual é que é a linha que separa? Deixa-me perguntar-lhe qual é a linha que separa a quantidade de recursos do desrespeito pelo Tribunal. Deixa-me acabar primeiro. Quando um sistema judicial decide acusar alguém em 2017 de um crime, perde e depois muda para outro crime para manter o processo vivo, a isso chama-se uma manigância judicial. Isso não pode acontecer e é disso que me estou a defender. E repare, e as senhoras juízas acham que isso já acabou, que isso está assim. Não está. Desculpe, eu não vou deixar cair isso. Só queria dar uma nota que é, o que ele está basicamente aqui a dizer é que possivelmente vai continuar, muito provavelmente vai continuar a insistir no pedido de recursos para adiar o julgamento. E esta foi a primeira sessão, atenção, hoje, que estará a decorrer também hoje à tarde e vai ter mais periodicidade, ou seja, vai ter mais tempo, como devem imaginar, até porque vamos entrar agora em férias judiciais e isto vai decorrer durante imenso tempo. Ainda para mais se o José Sócrates e a sua equipa jurídica continuarem com esta postura de adiamento. Portanto, como é que eu hei de colocar isto em pratos limpos e simples? Se achávamos que 11 anos era muito para a resolução deste caso, eu não me admirava que isto demorasse mais uns quantos.
e seja efetivamente marcado não tanto pela eventual condenação que Sócrates venha a ter, mas pelo tempo que demorou até essa eventual condenação, ou não, porque como eu mencionei anteriormente, ele ainda pode, remotamente, eventualmente, vencer a nível da queixa que apresentou no Tribunal dos Direitos Humanos Europeu e receber essa indemnização por estar a processar o Estado português. Portanto, este é o nosso Estado neste momento. Estado, não o Estado português, o Estado das coisas, é isso. Um outro ponto que vocês têm razão e que é um ponto importante, desculpe, dá-me licença, já fez duas perguntas, deixe os seus colegas também ouvirem. Eu queria me referir à questão da instrução. A senhora juíza, vocês devem ter assistido a isso, eu não sabia que num país democrático, as juízas interpelam as pessoas e advertem as pessoas por estas pedirem a palavra. Não por usarem da palavra, mas por pedir a palavra. Imagina, quem esteve lá dentro percebeu isso. Eu pedi a palavra por uma razão simples, é que eu não tinha a mínima ideia. É só um minuto, deixe-me só acabar esta. Eu queria só explicar à senhora juíza que eu saí da sala sem consciência que tinha que avisar antes. Eu não queria que as funcionárias pudessem ser chamadas à atenção por isso. Foi a única razão pela qual quis usar a palavra. Mas a senhora juíza tem tantos problemas com a sua autoridade, tem esse complexo de autoridade que imediatamente... Vamos sair desta... E termina aqui depois a interação, ele não diz muito mais. É assim, resumidamente, Sócrates continua com a mesma narrativa, no sentido de culpabilizar tudo e todos, as instituições judiciais, políticas, mediáticas em Portugal. Vai tentar claramente continuar a adiar o processo até a maior parte dos crimes prescrever a nível judicial e, ao mesmo tempo, vai continuar com esta narrativa e a sua postura de animal político, como ele bem referia há uns anos atrás. Isto coloca a impossibilidade real em cima da mesa ele vencer o que eu mencionava há pouco, da questão do processo que ele colocou ao Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Isso é cada vez mais possível. Não vos vou dizer com que percentagem é que é possível, não adivinho, não sou bruxo, mas mais possível do que ontem, menos possível do que amanhã. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.